Muito antes de existirem os Estados Unidos, ou de falarmos sobre mísseis, o Irã era o coração de um dos maiores impérios da história, o Império Persa. Geograficamente, ele sempre foi uma ponte gigante, que ligava o Oriente ao Ocidente. Por milhares de anos, quem controlava essa terra, controlava as maiores rotas de comércio do mundo. Mas o mundo mudou. Com a invenção dos carros e aviões, todos precisavam de petróleo. E para você entender o tamanho da briga, precisa olhar para os números. Na década de 1950, o Irã não tinha apenas um pouco de óleo. Eles produziam mais de 600 mil barris por dia. Eles tinham a maior fábrica de combustível do planeta, a refinaria de Abadan. Era o maior posto de gasolina da Terra. Só que havia um problema enorme. Quem controlava tudo isso era uma empresa inglesa que hoje você conhece como BP, British Petroleum. E a divisão do dinheiro era revoltante. A matemática era o seguinte: de cada 100 moedas de lucro que os ingleses tiravam do petróleo iraniano, eles ficavam com 84 moedas. O Irã, que era o dono da terra, ficava com apenas 16. A situação era tão extrema que a empresa pagava mais dinheiro em impostos para o governo lá em Londres do que pagava para o próprio país de onde sugava o óleo. Enquanto os empresários ingleses ficavam milionários, o povo do Irã vivia na pobreza, recebendo apenas as migalhas do seu próprio tesouro. Foi olhando para esses números absurdos que a nossa história de inimizade começou. Em 1953, o líder do Irã, Mohammad Mossadegh, bateu na mesa: chega de sermos roubados. A partir de hoje, 100% do nosso petróleo será controlado pelos iranianos. A Inglaterra perdeu sua maior fonte de dinheiro e, desesperada, pediu ajuda aos Estados Unidos. Juntos, eles mandaram espiões, derrubaram o governo de Mossadegh e colocaram um rei Shah que aceitasse devolver o controle do óleo aos estrangeiros. O novo rei, colocado pelos americanos e ingleses, governou com mão de ferro por 26 anos. Mas governar o Irã à força era como tampar uma panela de pressão no fogo máximo. Em 1979, a panela explodiu. O povo foi para as ruas, expulsou o rei e colocou um líder religioso radical no poder, o Ayatollah Khomeini. Para mostrar que os americanos não mandavam mais lá, um grupo de estudantes iranianos invadiu a embaixada dos Estados Unidos, que é a casa do governo americano dentro do Irã. Eles fizeram 52 americanos reféns. E não foi por um dia ou dois. Eles ficaram presos por exatos 444 dias. Foi aqui que os dois países cortaram relações para sempre. Os Estados Unidos chamavam o Irã de terrorista e o Irã chamava os Estados Unidos de o Grande Satã. Nos anos seguintes, a tensão virou tragédia. Em 1988, aconteceu um dos piores erros militares da história. Um navio de guerra dos Estados Unidos confundiu um avião de passageiros do Irã, o voo 655, com um jato militar inimigo. O navio atirou e derrubou o avião. 290 pessoas inocentes morreram, incluindo 65 crianças. Para o Irã, aquilo provou que os americanos eram monstros, mas o Irã sabia que não podia vencer os Estados Unidos em uma guerra direta. Então, qual foi a estratégia? Atacar o melhor amigo dos americanos na região, Israel. O Irã passou a financiar e armar grupos secretos para cercar Israel. Em resposta, Israel começou a caçar cientistas iranianos para impedir que o Irã construísse algo terrível, uma bomba atômica. Nasceu assim a Guerra nas Sombras, onde Irã e Israel brigavam sem nunca declarar guerra abertamente. Mas a história tem uma ironia gigantesca. Você sabe quem deu a primeira tecnologia nuclear para o Irã? Os próprios Estados Unidos. Nos anos 50, é um prazer, quando o rei era amigo dos americanos, juntos Espero que criaram possamos um construir programa uma grande chamado amizade. Com Átomos certeza. para a Paz. Eles deram reatores para o Irã usar energia nuclear em hospitais e usinas de luz. Mas depois da Revolução de 1979, o Irã virou inimigo. Nos anos 2000, espiões de Israel e dos Estados Unidos descobriram algo assustador. O Irã estava construindo fábricas secretas embaixo da terra, escondidas no deserto. Lá dentro, eles usavam máquinas chamadas centrífugas, que giram em altíssima velocidade para engrossar o urânio. Aqui entra a matemática do perigo. Se você engrossa o urânio até 5%, você gera energia elétrica. O Irã sempre jurou que só queria energia, mas os Estados Unidos e Israel diziam: mentira, vocês estão girando as máquinas rápido demais. Se esse urânio chegar a 60%, ele vira o recheio de uma bomba atômica. E os líderes do Irã viviam repetindo em discursos públicos que Israel deveria ser apagado do mapa. Para Israel, era simples: inimigo bomba atômica, o fim de Israel. O mundo tentou resolver isso na conversa. Em 2015, os Estados Unidos e outros países fizeram um grande acordo. Nós paramos de bloquear o dinheiro de vocês e vocês desligam essas máquinas. Funcionou por 3 anos, mas em 2018, o presidente americano Donald Trump rasgou o acordo, dizendo que o Irã estava trapaceando em segredo entre os dias 12 e 24 de julho de
direto entre Israel e Irã provocou reações internacionais e reacendeu debates sobre armas nucleares e interesses estratégicos. O estopim da guerra foi um ataque israelense contra a capital iraniana, Teherã, no dia 12 de junho. O alvo declarado foram instalações nucleares e militares. A justificativa israelense de pedir que o Irã desenvolva armas atômicas. Em resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra Israel, provocando danos e feridos no território israelense. A partir desse ponto, os ataques passaram a ser quase diários. O conflito durou 12 dias e deixou um saldo de pelo menos 638 mortos, quase 8 mil feridos, mais de 2 mil ataques e centenas de prisões. Chegamos em março de 2026, com a justificativa de que o Irã está a caminho de conseguir construir a sua primeira arma nuclear. Israel e os Estados Unidos decidiram que não havia mais tempo para conversas ou acordos de papel. Os americanos iniciaram a Operação de Fúria Épica, que, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ataque tem como objetivo claro destruir o programa nuclear e proteger os americanos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, justificou a ação dizendo que era preciso eliminar a ameaça existencial do regime iraniano. Em um ataque histórico conjunto, dezenas de aviões e mísseis americanos e israelenses rasgaram o céu. O alvo principal da Fúria Épica eram as instalações nucleares, que foram destruídas, mas o ataque foi muito além das fábricas. As notícias confirmam que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, o homem que mandava em tudo desde 1989, foi morto. A figura mais poderosa do país caiu de uma vez só. O tabuleiro virou de cabeça para baixo. Em desespero, o Irã começou a lançar todos os mísseis que tem contra Israel e contra bases americanas na região. O que vemos hoje é o resultado direto daquele roubo de 1953, da Revolução de 79, do avião derrubado em 88, uma guerra em 2025. Quando os gigantes entram em guerra aberta, o mundo inteiro sente. O petróleo já está mais caro, o tabuleiro virou e o relógio da história está correndo mais rápido do que nunca. Não cabe a nós julgar a moralidade das ações, debater quem está certo ou errado, ou questionar invasões de autonomia. A geopolítica é fria. Nosso único objetivo é colocar os fatos no retrovisor. Façam suas análises, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.